Já resolvemos tudo. Fica tranquilo. Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, damos por abertos os trabalhos da audiência pública que fala o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Até o final dos meses de maio, setembro, fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará os cumprimentos das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública, na comissão referida no artigo 1º, no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Esclarecemos aos presentes que a comissão de que fala o artigo 166 da Constituição Federal é a comissão mista ou especial, que nesta casa é formada pelas comissões permanentes de Justiça e Redação e de Economia, Finanças e Orçamentos. Pedimos ao senhor secretário de Finanças, que já está na mesa, né? Obrigado pela presença, cumprindo aí a forma regimental. Aos membros da comissão mista, temos aqui o vereador Júlio, nesta manhã. Bom, questão regimental, apenas o vereador Júlio, né, vereador? Só para decorrer sobre a matéria, né? O vereador sabe muito bem disso. Os demais que estão para chegar também já entendem essa forma de secretário. É uma matéria muito técnica, né? Bastante técnica. Dessa forma, não serão admitidas nessa modalidade da audiência pública qualquer outras abordagens, como metas fiscais de serviços e obras, programas, convênios, etc. Posto que essas matérias terão momento e instrumento próprio previsto em lei para sua avaliação. Portanto, a matéria objeto dessa audiência será exclusivamente técnica. Ainda a título de esclarecimento, informamos que a referência para a elaboração de questionamentos ao senhor secretário e dos membros da comissão mista é apenas técnica realmente, né? Então, essa presidência não vai decorrer sobre outros assuntos que não sejam sobre a matéria. Todavia, se outras autoridades presentes ou ainda pessoas da assistência, da plateia, tiverem perguntas relevantes ou pertinentes sobre o tema, nós teremos aqui a nossa funcionária para que anote a ordem das pessoas inscritas. Bem, secretário, eu vou passar para o senhor, para que o senhor faça aí os questionamentos sobre as metas fiscais de 2008, dessa audiência pública. Obrigado, presidente. Vereador Tico, mais uma vez é uma grande honra para mim estar aqui presente nesta casa para apresentar para a comissão mista as metas fiscais agora do primeiro quadrimestre de 2008, né? Essa é a 18ª vez que nós estamos aqui presentes nesta casa, neste governo, desde 2005, né? No primeiro ano são 6 audiências públicas e nos subsequentes 5 audiências públicas normais, 3 para tratar exclusivamente das metas fiscais. Cumprimentar os vereadores presentes, vereador Júlio César de Oliveira, vereadora Marilena Negra, vereadora Ana Tonelli. Essa parte inicial eu vou passar rapidamente, para que nós possamos ir direto ao assunto. Eu vou me permitir, vereador Tico, com a sua autorização, apresentar não quadros, mas os gráficos, né? Eu tenho a impressão que nós distribuímos aí as cópias para os presentes, né? E os gráficos, eu acho que eles são mais visíveis e mais inteligíveis do que os quadros. Então, nós estamos aqui hoje para falar especificamente, para demonstrar especificamente as metas fiscais do município com relação à receita corrente líquida, né, com relação ao comprometimento dos gastos com pessoal, com relação à receita corrente líquida. Nós estamos aqui para falar sobre o comprometimento das operações de crédito
em razão da receita corrente líquida. Nós estamos também para apontar aqui as metas de operação de crédito interna e externa, né, que são realizadas no exercício. Sempre o nosso parâmetro é com relação à receita corrente e também à dívida consolidada. Tá? O primeiro item que a gente aborda é o resultado primário. O que é o resultado primário? É a capacidade que o município tem de gerar receita suficiente para cobrir e para honrar o serviço da dívida pública. Né? Então, a gente sabe que a dívida pública, nós temos os juros, as correções, as amortizações, enfim. Então, nós temos que gerar receita superior à despesa no sentido de poder ter capacidade para cobrir o serviço da dívida. E é nessa linha que nós vamos aqui, esse primeiro gráfico trata das receitas fiscais. Eu estou comparando aqui sempre os 2 primeiros quadrimestres, nós estamos falando agora do primeiro quadrimestre de 2008, onde nós temos realizado, e só para lembrar, a pedido até desta casa, nós aprimoramos essa apresentação sempre com o IPREJUM e sem o IPREJUM nos resultados, para a gente poder descontaminar no sentido do IPREJUM, que é o Fundo de Previdência do município, para as questões de previdência do servidor público municipal, e como ele tem um ativo disponível muito alto, acaba interferindo no resultado quando nós fazemos a avaliação. Então, mas nós vamos fazer a apresentação com o IPREJUM e sem o IPREJUM. Então, esse primeiro gráfico das receitas fiscais, no primeiro quadrimestre, o município alcançou 282.838.000 contra 244.530.000 no primeiro quadrimestre de 2007. Eu não vou fazer comparativo, ter o gráfico do comparativo dos 2 anos, porque, primeiro, no ano de 2007 nós já encerramos, no ano de 2008 ainda nós estamos em execução, então esses números são projetados, vou preferir ficar só na comparação dos 2 quadrimestres, que dá uma noção de realidade naquilo que nós estamos tratando aqui. O que fica patente aqui é que a receita do município vem crescendo nominalmente a uma média de 15%. Né? Isso é um número bastante significativo, né? Só não cresce tanto quanto ainda as receitas do governo federal, mas nós estamos em ritmo de crescimento bastante acelerado também. Isso é muito bom porque o município é capaz de gerar um excesso de arrecadação, e isso significa que o município pode incorporar no seu orçamento um valor, além daquele já programado e autorizado pelos senhores vereadores para execução do nosso orçamento durante o ano, incorporar recursos extras que poderão servir para incrementar algum investimento. Né? Nós sempre temos cuidado de não incrementar despesas de custeio, para não são receitas extras, né? Como bem esclarecido está, para a gente não ter o cuidado de assumir compromissos que depois não tenham recursos para serem financiados, porque são de caráter continuado. Mas isso traz possibilidades do município incrementar os investimentos necessários para a população, né? Em saúde, educação. A gente vai passar aqui o próximo gráfico. Vejam, existe uma diferença entre as receitas aqui agora fiscais sem o IPREJUM. As receitas fiscais, só lembrando, são as receitas correntes totais, né, todas as receitas tributárias, 95% total das receitas do município, menos as receitas de aplicação financeira, né, deduzidas as receitas de aplicação financeira. Tá? Vejam, senhores, sem o IPREJUM, nós temos aqui uma meta alcançada no primeiro quadrimestre de 256 milhões contra 220 milhões no primeiro quadrimestre de 2007, que aí o crescimento vai um ponto percentual, não 15%, mas 16%. Olhando as despesas, né, porque o resultado primário são as receitas fiscais menos as despesas fiscais, olhando agora as despesas fiscais, nós tivemos aqui no primeiro quadrimestre de 2008, 181 milhões contra 149 milhões no primeiro quadrimestre de 2007, né, o que representa um crescimento de 21%. Né? Como o ritmo do crescimento da receita está muito superior ao crescimento da despesa, o crescimento percentual comparado no mesmo período de 21%, não significa que nós estamos gastando mais do que arrecadando, até porque nós estamos demonstrando aqui que nós temos superávit primário suficiente para cobrir as despesas com o serviço da dívida e também honrar todos os compromissos assumidos pelo município. Quando a gente olha sem o IPREJUM, nós estamos falando de 174 milhões no primeiro quadrimestre de 2008 contra 143 milhões no primeiro quadrimestre de 2007, né? O que demonstra aí, sim, o mesmo valor de 21%, e aqui não tem variação, porque, como eu disse, o IPREJUM afeta na
receita, no ativo disponível, porque ele tem realmente um caixa extremamente considerável, e isso faz diferença quando a gente computa as receitas do IPREJUM nas nossas análises. Aqui a gente tem a evolução do resultado primário. Veja, senhores, com IPREJUM e sem IPREJUM. Eu vou pular o com IPREJUM, sem IPREJUM acho que fica mais claro para a gente poder ver. A gente tem no primeiro quadrimestre de 2007 e o primeiro quadrimestre de 2008. Volto a dizer, não dá para comparar ainda orçamento, porque nós temos ainda o orçamento de execução. E muito provavelmente, pela tendência de crescimento que nós estamos experimentando agora, 15%, 16% de crescimento das receitas, e o acompanhamento das despesas fiscais, nós devemos ter um encerramento do exercício também muito parecido com essa situação que nós estamos vivendo agora, né? Então, nós tivemos aqui um resultado primário sem IPREJUM de 81,9 milhões no primeiro quadrimestre de 2008, né? Eu estou na lâmina 17, viu, gente? Tem um numerinho aí, fica mais fácil para poder acompanhar. E contra 77 milhões e 600 no primeiro quadrimestre de 2006. Né? Nós tivemos uma pequena evolução aí no resultado primário de 5,5%. Esse quadro aqui é o quadro que a gente trata do resultado nominal. O resultado nominal, então, é o seguinte: você tem lá, você olha receita total, menos despesa total, você tem o superávit, que é o valor que, entre aspas, sobra para poder cobrir as despesas com o serviço da dívida. Ok. Aí você olha agora o quadro da dívida. Fazendo a avaliação da dívida consolidada no município, aí a gente tem um quadro que vai de 2005 até 2007, e tem em 2008 o primeiro quadrimestre. Como aqui a gente está tratando de estoque, não tem problema nenhum a gente comparar até o primeiro quadrimestre de 2008. A gente está tratando do total da dívida aqui. E aqui a gente deduz todos os haveres financeiros. E vejam, senhores, que quando a gente coloca o IPREJUM, né, os haveres financeiros são bastante elevados em razão dos depósitos que estão no IPREJUM. Então, é melhor sempre a gente olhar e analisar o sem o IPREJUM. Aí vejo, senhores, que a gente tem um resultado mais puro, né? Vejo que o ativo disponível, essa linha que está aqui no item 2, ele cai bastante, porque nós estamos falando aí de algum valor em torno de mais de 250 milhões de IPREJUM, né? Então, aqui demonstra que no primeiro quadrimestre nós temos um resultado nominal de 89,3 milhões. Significa que o município está, inclusive, quando você olha a dívida consolidada, nós saímos em 2005 de uma dívida de 310 milhões e estamos agora no primeiro quadrimestre de 2008 com estoque de dívida de 299 milhões de reais. Significa que se nós tivermos ativo financeiro para cobrir toda essa dívida, ele é suficiente para pagar toda a dívida. Quer dizer, hoje o município tem recursos em caixa e, se computado junto com o IPREJUM, não é uma conta razoável. Nós estamos seguindo aqui o que determina a Secretaria de Tesouro Nacional, o Tribunal de Contas. Nós teríamos recurso suficiente para liquidar toda a dívida e ainda sobrava algum. De qualquer forma, não é essa análise adequada que se faz, né? Pressupondo que temos 299 milhões e 196 milhões de ativo disponível, e aí excluído o IPREJUM, nós teríamos aí praticamente 99 milhões, 100 milhões de reais de dívida fiscal líquida. Quando a gente faz a dedução aqui, fica esses 90 milhões, 89 milhões de reais. Aqui em gráfico, dá uma visão um pouco mais adequada, a evolução do estoque da dívida, como eu disse, de 2005 até 2008, de 310 milhões vindo para 299 milhões. Né? O gráfico tem uma inflexão ali para baixo. Aqui a gente faz um tratamento corrigindo os valores pelo IPCA, de acordo com os valores médios agora do primeiro quadrimestre de 2008, para a gente ter uma análise mais, uma percepção de realidade. E aí realmente essa inflexão fica mais acentuada. E aqui a gente vai olhar o estoque da dívida em relação à receita corrente líquida. Vejam, senhores, que nós saímos de um percentual de comprometimento, lembrando que a Lei de Responsabilidade Fiscal, através da resolução do Senado, permite que o município tenha um estoque de dívida de até 120% do total da receita corrente líquida. Aqui nós temos um percentual comprometido de 41,1% no primeiro quadrimestre de 2008, né? E aqui nós vemos uma curva que provavelmente ela vai agora se estabilizar,
em razão, inclusive, dos ingressos da operação de crédito saneamento para todos, né? Nós vamos continuar amortizando todos os nossos haveres, nossas dívidas, melhor, mas nós vamos ter ingresso de recurso, então deve ter algum equilíbrio aqui que vai fazer a manutenção dessa linha. Agora, isso aqui cai com relação à receita também. Quando a receita tem um desempenho melhor, isso, mesmo que você agregue mais algum empréstimo, alguma operação de crédito na linha aqui da dívida consolidada, o efeito pode ser nulo, né, porque a receita está crescendo numa velocidade maior. Agora nós vamos entrar aqui, reputo que uma das principais questões que o município tem, e a lei de responsabilidade fiscal foi muito inteligente em olhar as grandes linhas do orçamento público, né, que é a despesa, o gasto com pessoal, a dívida pública, né, e as operações de crédito, porque você, quanto mais em detalhe você quer acompanhar, pior talvez é a qualidade do resultado do acompanhamento, e a lei de responsabilidade nessa perspectiva foi muito clara. Gasto com pessoal. Aqui a gente tem a evolução do gasto pessoal de 2005 até o primeiro quadrimestre de 2008. Né? Vejam, senhores, que nós temos um percentual no primeiro quadrimestre de 35,7%. Este percentual tem duas explicações. Primeiro, porque a receita corrente líquida naturalmente cresceu, como eu disse, 16%, né, comparando o primeiro quadrimestre, e isso faz com que a gente tenha uma percepção de que nós estamos tendo diminuído o gasto com o pessoal, ao contrário. E nós tivemos uma pequena diminuição com relação a 2007, 260 milhões contra 266 milhões, em relação a alguns ajustes contábeis que nós estamos fazendo na classificação de alguns gastos com pessoal, principalmente terceirizados, né? Nós estamos realmente tomando um cuidado muito grande, até por conta do próprio Aldesp, que nos indica. Agora nós estamos criando uma dotação específica para cada gasto de pessoal, porque nós vamos assim fazer a prestação de contas para o tribunal, e isso deu uma limpada em algumas coisas que nós computávamos também, e que agora, de acordo com o novo plano de contas contábil imposto pelo Tribunal de Contas, essa nova classificação, esse percentual vem um pouco para baixo. Então, são essas duas explicações. A gente tem aqui embaixo o quadro da folha de pessoal da Prefeitura aberto, né, especificado os ativos por tempo determinado, salário família, os vencimentos, enfim, está tudo especificado aqui. E aqui, nesse quadro, nesse gráfico, fica mais fácil para a gente ver sempre a razão da receita corrente líquida e o gasto com pessoal, né? E, como eu disse, nós temos aqui, vejam, senhores, graficamente analisando, né, na verdade, a despesa com pessoal continua evoluindo, até porque o município implantou, o ano passado, um novo plano de cargos, carreiras e remuneração. Ele está ainda em implantação, portanto, os seus impactos ainda serão sentidos, estão sendo sentidos, presidente Tico, nesse período, ainda nesse exercício, e ainda teremos uma parcela que se incorporará aos vencimentos dos servidores públicos municipais a partir de janeiro de 2009. Quando lá atrás nós fizemos o plano, nós não tínhamos muita margem de segurança com relação à implantação dele numa única vez, né? O Jair Bocanella sabe bem como é que a gente trabalha nessa perspectiva para a gente ter segurança, não comprometer as contas públicas, e resolvemos fazer isso de maneira a desimpactar o gasto público e não comprometer as outras despesas orçamentárias e a capacidade de investimento no município. E acho que a medida foi acertada, tanto é que a gente vem inclusive já fazendo a reposição de perdas inflacionárias, né, acumuladas para o servidor público, né? Nenhum dos anos deixou de ter a correção da inflação e mais um percentual real de reposição do salarial, né, do poder de compra do trabalhador. Então, isso eu acho que é importante. O município, além de atualizar o seu plano de cargos, ele conseguiu também ter capacidade financeira para atualizar o vencimento e manter o poder de compra do servidor público municipal, né? Eu acho que isso é bastante importante. E, naturalmente, como eu disse, ainda o plano de cargos, vereadora Anatonelli e vereadora Marilena, ainda produzirá efeitos, porque ainda existe um processo de acomodação, e na medida em que houverem as promoções, as progressões, melhor, a movimentação funcional, que nós chamamos, com certeza esses valores tendem a aumentar um pouco, né? Nós estimamos aí que sempre 2% a 3%, todos os anos, isto cresce. Desculpas, esqueci de desligar o celular. Aqui nós temos o gráfico, então, de comprometimento, lembrando só que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu como limite percentual 54%
do gasto com pessoal para o município. E o município de Jundiaí, o limite prudencial é de 51,3%, ou seja, 95% desses 54%. A gente sempre trabalha abaixo desses 51,3%. Vejam os senhores que nós estamos aqui, numa média, se não olharmos esse percentual de 35,7%, como eu disse que tem agora esse crescimento de receita e ainda nós estamos no primeiro quadrimestre apenas do exercício, a tendência é que cheguemos ao final deste exercício com um percentual de comprometimento na ordem de 39%, que é a média que nós vemos nos últimos 4 anos, né? Como ficou demonstrado aqui, inclusive, nas metas fiscais da LDO. Bom, esse quadro a gente também incrementou a pedido dos vereadores, logo numa das primeiras audiências públicas, né? A vereadora Marilena Negros fez a sugestão de nós incluirmos os quadros, o quadro de quantitativo de pessoal, para ficar discriminado o gasto, né, do poder público com relação ao pessoal, e aqui ele está discriminado por agente político, cargos em comissão, variáveis, seletistas, fixos, estatutários, municipalizados, inativos, pensionistas, enfim. Tem todas as maneiras e tipos aqui para ficar claro a evolução. Nós temos aqui, por que agosto? E o primeiro quadrimestre a gente colocou aqui abril. Porque a gente sempre tem este quadro no momento do envio, vereadora Antonelli, para a Câmara Municipal, em 31 de agosto de cada ano, do quantitativo, né, de pessoal do quadro de servidores do município. Então, a gente sempre faz esse parâmetro para a gente ver como é que está sendo essa evolução. E os senhores podem perceber que houve uma evolução significativa nesse último período. Nós saímos de um estoque de pessoal em 2007 de 5.918 servidores para 6.223 servidores, né, que nesse próximo quadro está aqui explicado, que é o analítico da elevação de quantitativo de pessoal, mostrando que saúde e educação continuam, né, sendo as grandes prioridades do município. Nós estamos falando de prestação de serviço público essencial, né, e não tenha dúvida que a contratação de médicos, né, 45 médicos ou profissionais de saúde, dentistas também, enfim, outros profissionais que atuam na área de saúde, 134 agentes comunitários, foram 5 demissões, e na educação a grande maioria foram contratações para colocar funcionários e servidores nas novas creches que estão sendo construídas, creches e pré-escolas. Foram 114 contratações e para o ensino fundamental 74 professores. E para a área de merenda mais 20, foram também 5 demissões. Vejam que as outras áreas do município foram só 6 contratações. Se a gente considerar que houve 2 demissões, nós temos só 4 novas contratações para as outras áreas. Significa que o poder público está primando pela atividade finalística, quer dizer, nós estamos dando vazão, na medida em que a gente tem capacidade de receita para satisfazer essas demandas novas, nós estamos realmente atendendo aquilo que é mais premente e é que a população mais precisa, que são os serviços de saúde, de educação, enfim, a área de assistência social também. Naturalmente, a gente vai ver agora, nós contratamos mais amarelinhos agora também, né, para poder incrementar a atividade de fiscalização de trânsito, que também é uma atividade importante para a população. Foram mais 13, se não me falha a memória, enfim, vai aparecer provavelmente na nossa próxima apresentação. E, no final, nós temos aqui um quadro, né, que é o resumo geral de toda a apresentação, que é a receita corrente líquida no primeiro quadrimestre de 728 milhões, o resultado primário aqui apresentado, a dívida consolidada total de 299 milhões, que compromete 41% do total da receita corrente líquida, gasto com pessoal 260 milhões no primeiro quadrimestre, que significa 35,7% do total da receita corrente líquida, e operações de crédito interna e externa, 1.323.000, que compromete 0,2% só da receita corrente líquida, quando o limite autorizado é 16%. Né? E eu não vou passar por aqui, porque eu acho que eu já fiz a explanação até nos próximos... Mas, enfim, fica para os senhores e fica para os interessados, esses dados todos estarão disponíveis no portal da Prefeitura, né? E aqui demonstra, nós transformamos esses números em números índices, né? E a partir de 2004, ele vale 100, e dali para frente nós acompanhamos a evolução. Então, veja que de 2004 a receita corrente líquida cresceu 56%, até agora, né? O que é realmente um crescimento bastante considerável. Mostra que a economia do país está bastante consolidada, crescendo, acompanhando o ritmo de crescimento do mundo todo e também crescendo de acordo com a macroeconomia nacional, que também tem os seus pontos
fortes, aí, valorizados neste momento, onde nós estamos até conseguindo já ter o Investment Grade, né, o que é muito importante. Em breve também nós encomendamos uma análise de rating das contas públicas do município de Jundiaí. Nós vamos ter avaliação também do município com relação aos critérios internacionais de avaliação que o país submete. Estados e municípios também agora estão contratando para se submeter ao mesmo critério de avaliação. É uma avaliação absolutamente isenta, feita por agências. Podem até questionar ou dizer, agências têm sempre um interesse no mercado e tal, etc., mas são elas que fazem essas avaliações. O município de Jundiaí em breve terá também, conhecerá a sua avaliação com relação, e eu não tenho dúvida que nós também vamos alcançar o Investment Grade. A dívida consolidada total, aqui no caso houve uma redução da dívida, significa que nós estamos deduzindo, né, nós estamos amortizando a nossa dívida em velocidade superior ao que ela está crescendo. Despesas com pessoal, um crescimento de 38%, então inferior ao crescimento da receita, isso é muito positivo. E as operações de crédito, né, na verdade, os números aqui, a análise é um pouco diferente em relação porque aqui são as parcelas que ingressam anualmente, não dá para você fazer essa evolução. Depois tem os gráficos que representam esses quadros. Presidente, eu paro por aqui, fico à disposição dos senhores vereadores, espero ter, de maneira sintética, mas extremamente objetiva, ter apresentado as metas fiscais. Esse é o objetivo desse secretário. Estou à disposição dos senhores, não só nesta audiência, mas também na Secretaria de Finanças, para a gente poder estar aperfeiçoando esses resultados. Devo dizer que na última audiência pública da LDO, colhi aqui um grande número de contribuições que estão já sendo providenciadas e aperfeiçoadas para que nós tenhamos uma apresentação, quem sabe no próximo ano, infelizmente, muda o governo, infelizmente para mim como secretário, mas enfim, nós vamos deixar toda a estrutura de apresentação pronta para que o próximo governo, enfim, apresente no modelo que a Câmara, também vai ter alterações, mas enfim, que a Câmara se satisfaça com a apresentação mais recheada de dados que fiquem mais claros para que vocês possam fazer as suas interpretações e, naturalmente, como representantes legítimos da população que são, levar, né, e contribuir nesse processo de divulgação para o cidadão, que é o eleitor, para que ele fique esclarecido como anda a situação, a saúde financeira do município. Só tenho a dizer que, concluindo pela análise que aqui temos apresentada, o município de Jundiaí goza de saúde financeira invejável, quando nós comparamos com 5.565 municípios brasileiros. Tá? Nós temos uma média de arrecadação excelente, como disse. Nós devemos bater 900 milhões, se tivermos operação de crédito agregada, provavelmente ultrapassa esse valor para o próximo ano de orçamento, e nós temos uma população de 350 mil habitantes aproximadamente, segundo o IBGE, 342 mil para ser mais preciso. Enfim, que deve oscilar até perto de 400 mil, na minha avaliação. Mas, quando a gente olha o volume total de orçamento, dividido pela população, nós temos um dos maiores orçamentos per capita do Brasil. E isso, eu acho que a população jundiaense realmente tem que analisar, avaliar, até porque, presidente, ele se transforma em serviço público, né? Saúde, educação, assistência social, atendimento ao idoso, criança, adolescente, enfim, tudo aquilo que a população precisa, e também investimentos de obras públicas necessárias para que o município continue crescendo, se desenvolvendo, atraindo novas empresas, fomentando a sua economia para gerar mais emprego e renda para a sua população e forme um círculo virtuoso e que nós estamos experimentando aqui na nossa cidade, graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade e estou à disposição dos senhores. Muito bem, secretário. A gente fica feliz de ver o equilíbrio das contas da sua pasta, secretário, e dizer que está em boas mãos. Sempre que a gente vê as suas exposições das metas fiscais ou orçamento público aqui, a gente fica muito contente, porque o senhor tem muito zelo com o dinheiro público. Eu queria citar a presença da vereadora Marilena Negro, da vereadora Ana Tonelli, o vereador Zé Dias, do Djair também,
né? Então, eu passo agora aos vereadores, se tem alguma pergunta para o secretário, alguma exclamação. Presidente da comissão, Zé Dias. Bom dia a todos, estou chegando nesse instante aqui, mas quero parabenizá-lo, o secretário, por esses 3 anos e 5 meses, um trabalho exemplar nesta cidade. Está aí o resultado positivo, o senhor sabe muito bem disso, né, do que nós estamos dizendo. E todo esse trabalho que o senhor desenvolveu junto com a sua equipe de trabalho, porque o secretário, ou vereador, ou que seja quem for, precisa de uma boa equipe. E tendo uma boa equipe, com certeza tem um bom trabalho e positivo também para a sociedade, que nos confiam e sempre nos procuram, pedindo para que cada dia que passa as coisas melhoram cada vez mais. Eu parabenizo pelo trabalho, eu faço parte da Comissão de Finanças e Orçamento, né? A gente sempre teve um bom diálogo com o secretário dentro desses 3 anos e 5 meses, e portanto eu fico como uma pessoa que faz parte desse grupo, que é o vereador desta cidade, que foi eleito pela população jundiaense, e eu faço de tudo para que tenha sempre, junto ao legislativo e executivo, um trabalho como foi executado dentro desses 3 mandatos no qual eu tenho, e um mandato com o senhor como secretário de Finanças, uma pessoa sempre atenta, não só com o vereador, mas sempre que deu oportunidade, por qualquer um dos contribuintes que sempre procuraram e foram bem atendidos. Então, para mim, como da comissão, como eu tenho os demais membros da comissão, aqui dentro da Câmara também, procuramos sempre examinar bem os projetos de leis que vêm de encontro com o anseio da sociedade. Sempre foi votado por todos os senhores vereadores desta casa, né? Tanto da oposição como da situação. Isso mostra uma grandeza na administração atual. Eu fico muito orgulhoso, e como eu faço parte desse trabalho, desta comissão, junto com os demais membros da comissão, eu parabenizo pelo trabalho de Vossa Excelência. Obrigado. Muito bem, vereador Zé Dias. Vereadora Marilena Negro. Secretário, só algumas dúvidas. A apresentação está dentro do que a gente esperava, que a gente tem acompanhado de perto as publicações oficiais, então nada aqui é surpresa. Na apresentação só do percentual da evolução do estoque da dívida, embora tenha sido apresentado os resultados nominais, separando, vendo o endividamento com e sem IPREJUM, no percentual está calculado com o IPREJUM? Sim, porque aqui a gente está falando de estoque de dívida. De estoque, né? de dívida. Então, aí o percentual poderia variar um pouquinho se tivesse sem IPREJUM. Não, aqui está com o IPREJUM. Aqui a gente não exclui IPREJUM. Eu excluo o IPREJUM só nas receitas. Certo. Então, aqui é o total. A capacidade de endividamento aqui inclui o IPREJUM. Isso. Bom, eu queria um pouquinho mais de informação quando você falou que diminuiu, que assim, até pela indicação da UDESP, alguns indicadores de gastos com pessoal, de despesas com pessoal, foram retirados. Foram alterados. Eu queria que fosse exemplificado, porque não tem. Você falou que a partir do próximo ano haverá um melhor detalhamento das despesas com o pessoal. Hoje a gente não consegue enxergar o terceirizado, né? Ele entra no cômputo de gastos com o pessoal. O que alterou assim, que baixou o percentual? Então, o plano de contas contábil novo, imposto pelo Tribunal de Contas, ele é totalmente diferente do que nós usamos. Nós usamos atualmente o plano de contas que é determinado pela Secretaria do Tesouro Nacional, que é responsável pela contabilidade pública, mas o Tribunal de Contas de São Paulo está inovando, fez um plano de contas absolutamente muito mais detalhado, até porque o projeto dele não é só um novo plano de contas, é a tomada de contas eletrônica dos municípios, e ele faz com que a gente desagregue agora todas as contas individualmente. Então, não consigo apontar aqui para você o que foi. Mas para exemplificar... Por exemplo, o gasto com terceirizado, ele explicita, ele faz com que você realmente desagregue este item,
tem uma dotação específica e que vai acabar aparecendo nas próximas prestações de conta. Quer dizer, no final de 2008, nós já estamos executando agora, de acordo com o modelo Aldesp, a partir de 2008, Certo. então nós vamos ter uma alteração com relação a alguns lançamentos contábeis, exatamente em razão da implantação desse novo plano de contas contábeis. Tá? Então, como a gente lançava por grupos de despesa, então a gente lançava lá pessoal ativo, inativo, enfim, mais ou menos como é que está lá. Cada um desses itens agora foi desagregado em detalhes. Então, você tem lá ativos e os subtipos, os inativos e os subtipos, os terceirizados e os subtipos. Então, você tem uma alteração contábil. Pura e simplesmente isso, e que naturalmente nós não podemos deixar de fazer, porque vamos prestar contas assim agora. Mas mais do que a própria, porque foi pequena essa, nós estamos falando de uma diferença bastante insignificante, ela é visível, mas o que a gente pode perceber aqui é o crescimento da receita, e ele traz aí o percentual de comprometimento para baixo, né? Agora, nós estamos falando também do primeiro quadrimestre. Como eu disse, a nossa perspectiva é que ao final do ano a gente fique na faixa dos 39%, que é a média dos últimos 4 anos, vereadora. Certo. Eu vi também no analítico a questão do quantitativo de pessoal. E não está batendo com os números da Câmara. A hora que eu vi aqui também, eu somei 305 e lá tem 381. Né? Então, isso se deve ao fato de não ter passado pela Câmara o quantitativo de agente comunitário. Não existe quadro de pessoal quantitativo de agente comunitário. Eu cobrei isso pessoalmente do secretário Juca, que embora tenha tido uma determinação em nível nacional, onde se autorize os municípios a incorporar agentes comunitários que tiveram passado por processo seletivo e ele passe a fazer parte do quadro de pessoal, para mim é muito claro que isso tem que passar pelo Legislativo para você criar o cargo. Então, nós temos aqui um aumento de seletista, provavelmente esse aumento de seletista é relativo à contratação de agentes comunitários, e nós não temos autorização no Legislativo e a quantificação desses cargos aqui dentro do Legislativo. É uma preocupação que eu já tinha colocado para o Juca, motivo de um pedido de esclarecimento que não recebi, secretário, é motivo de um pedido de até uma liminar que a gente está tentando de obter essa resposta via judicial, porque não tive resposta, que é exatamente para sinalizar esse ponto de vista de que, embora nós possamos incorporar, esse número não foi quantificado no quadro de pessoal da Prefeitura, ele está acéfalo. Vocês estão pagando 134 agentes aqui, sem ter criado o cargo. E são cargos, são passíveis de ser ocupados por concurso público no futuro. Então, tinha que ter criado um cargo especial, temporário, para que, na medida que fosse ocupado com servidor público, ele fosse extinto. Então, isso ficou muito claro para mim, quer dizer, a minha tese, eu estou achando que está pronta aqui, porque ele destoa do número de quantitativo que a gente tem, por lei, criado aqui através da Câmara. Deixa eu esclarecer. Na verdade, aqui, o número não está errado, não. Eu fiz a conta aqui só de 2007 para abril de 2008, mas, na verdade, a conta aqui, o analítico da elevação está de abril a abril, então é muito mais que os 381. Nós estamos falando de 414, que eu tenho esse dado aqui desagregado na minha planilha aqui. E então aqui a gente desagregou para demonstrar aonde que foi a maioria da movimentação. Com relação à lâmina 26, né, onde a gente tem um número, e a lâmina 27, que é a próxima, que é o analítico que mostra saúde e educação, que foram as contratações. Mas só para a gente voltar, vereadora, a senhora se lembra que naquela reunião onde a senhora levantou essa questão, nós estávamos ainda, a Secretaria de Saúde estava promovendo ainda o ajuste da transferência, né, dos agentes comunitários que estavam sendo demitidos. Isso, no São Vicente, para serem readmitidos na Secretaria de Saúde. Houve uma determinação do Ministério de Saúde em outubro de 2006, se não me falha a memória agora, no sentido de oferecer todas as normas e condições para que o município
contratasse esses agentes de saúde desta forma como ele foi contratado. Então, a orientação que o município está seguindo é a orientação do Ministério da Saúde. Se eles vão ou não ser depois transformados ou podem ser preenchidos naturalmente por concurso público, essa é uma discussão que não foi feita pela Secretaria de Saúde em razão da velocidade com que o próprio Ministério da Saúde obrigou a Secretaria a fazer o ajustamento, porque senão ficaríamos um período, a senhora sabe o quanto tempo leva para fazer o projeto de lei, encaminhar, aprovar, abrir quantitativo, fazer concurso, contratar, nós teríamos uma solução de continuidade num trabalho dos agentes comunitários, que é um programa de duração continuada. Então, secretário, nós estamos falando de tempo aqui, nós estamos falando de uma cronologia que a Secretaria de Saúde não cumpriu. A determinação é de 2006, ela se arrastou 2007 inteiro, esperou vencer o contrato, ficou quase 2 meses sem uma resposta, ficou paralisado o programa, motivo até de cair recurso para Jundiaí, quer dizer, perdeu o recurso por conta disso. Então, não estamos falando, e nesse ínterim, a gente estava conversando. Então, embora tenha essa determinação do Ministério da Saúde, e que eu entendo, não existe, quando o senhor for colocar o quadro, agora em agosto, tá? Como que vai ficar esse quadro aqui? Quer dizer, o quantitativo de pessoal, por lei, ele não está criado, mesmo que fosse um quadro provisório. Porque eu tenho aqui um número de seletistas que aumentou sem ter aumentado o cargo. Quando faz o cômputo aqui, seletistas, de 291 foi para 375 do ano para o outro. Mas é um processo de ajuste, né, vereadora? Veja, eu entendo, é uma preocupação. Isso, é uma não preocupação. Até o Risotti, na época, eu me lembro que ele fez um comentário que, na medida em que a Secretaria de Saúde definisse a orientação de como os agentes comunitários passariam a atuar, a Secretaria de Saúde tem essa prerrogativa de estar criando esses cargos, mas eu tenho a impressão que eles estão continuando a seguir. Não é ampliar, secretário, é uma questão sim, como não? Se não você é vai só abrir... ampliar, não é só ampliar, é assim, o Ministério da Saúde não permite que se contrate indefinidamente como seletista. Ele deu uma brecha assim, acerte aqueles casos que comprovadamente ingressaram aí na atividade de agente comunitário com um processo claro, que não foi bem o que aconteceu, mas eles interpretaram que teve um processo seletivo público. Todo mundo, ninguém lá indicado de ninguém, todo mundo entrou pelo processo certinho, tá? Então, esse pessoal tem que estar num quadro especial e tem que se criar o cargo de agente comunitário para a posteridade, porque vão ter que se fazer, não pode mais ingressar. Para ingressar, tem que ter a função, não tem o cargo agente comunitário. Nós estamos incorporando dentro da prefeitura uma função sem ter a denominação no plano de cargos, foi 2007. Vereadora, nós estamos mesmo que não tivesse ocupado, nós estamos seguindo o que diz a determinação do Ministério da Saúde. Nós não podemos inovar a ponto de perder, de ter solução de continuidade no serviço. O que nós podemos fazer, volto a dizer, eu acho que é uma discussão estéril na nossa, de ficar aqui debatendo esse item. Talvez não para o senhor, mas aqui para o presidente eu vou remeter. Eu vou remeter um pedido de sem análise. Dúvida, a senhora tem legitimidade para fazê-lo. De análise, viu, presidente? Agora, remetendo ao senhor, eu quero, por favor, tá? Eu peço até que a comissão aqui apoie esse encaminhamento. Que a prefeitura, que a Câmara faça avaliação dessa criação de cargos, uma coisa análoga ao que foi feito pela prefeitura, porque eu estou preocupada realmente com a continuidade do trabalho. Nós vamos mudar de administração, vai se deixar uma brecha aí, esses agentes comunitários contratados por 6 meses, acho que eles foram contratados. São por períodos renováveis. Renováveis, mas assim, se tiver baixa, nós não temos outro mecanismo, porque era mas só é o mesmo para esses mecanismo casos. de processo público de seleção, orientado pelo Ministério da Saúde, na medida em que Mas desocupa... eles não estão quantificados, eu não sei quantos agentes nós precisamos, só foram incorporados nessa mas altura. a senhora se lembra que a definição do número de agentes comunitários de saúde também foi feita
feita pelo Ministério da Saúde, Mas em nós razão do potencial de cada município? Mas a capacidade Não não mudou. está ocupada. Se a senhora visse quantos tinha no São Vicente e quantos foram contratados na prefeitura, não mudou absolutamente nada. O E senhor uma está me retificação. dizendo Não isso. houve. Não, os números dizem, vereadora, desculpa, Então, mas o os senhor números está me não dizendo mentem. isso, mas E não é outra, a não houve realidade. perda de receita, absolutamente. Houve uma reorientação, a senhora precisa pegar a portaria do Ministério da Saúde, houve uma reorientação na forma de aplicação dos recursos. O SUS tem uma dinâmica que muitas vezes nós também da área de finanças penamos para poder acompanhar, porque ele muda a orientação da aplicação dos recursos de forma tão rápida que não dá para fazer às vezes ajuste, porque veja, você tem um orçamento aprovado, e aí de repente eles pegam lá o FAEC, né, que é as ações estratégicas, e aí eles falam, não vai mais ser FAEC. Tá? Agora a gente vai mudar a aplicação desse volume de recursos que estava consignado no orçamento federal. Desta forma, eles alteram, e aí o ingresso do recurso para nós temos que continuar recebendo ele como se fosse naquela orientação, porque nós aprovamos, afinal, o nosso orçamento daquela forma, e aplicando na nova modelagem que ele sugere. Então, veja, por isso que eu digo que a minha discussão aqui com a senhora acho que vai ser estéril, mas nós Mesmo contratamos porque... o mesmo número de agentes comunitários, nós fizemos o processo público de seleção conforme determina a orientação do Ministério da Saúde, e nós estamos seguindo as premissas do Ministério da Saúde. Não inovamos absolutamente em nada. Tá? Agora, é legítima aqui internamente a sua discussão e a sua proposição de se encaminhar para o Executivo uma medida de esclarecimento desse tipo. E eu acho que a senhora vai ter resposta, indiscutivelmente. Eu gostaria, viu, secretário? Eu sei que não adianta fazer também justificativa em relação à saúde, porque realmente teve um lapso de tempo, teve uma Isso demora. Eu não discordo da senhora, não. Uma demora eu, inclusive, fui um solução. crítico dessa demora. E eles sabem disso lá dentro. E eu penso no futuro. Então, assim, nós tivemos uma solução para esse quadro de agentes. Eu estou querendo dizer que nós vamos nós temos defasagem. E o Ministério da Saúde, ele deixa um canal aberto e a gente vê que até o cadastro desses agentes lá está defasado. A Prefeitura não cuidou sequer, no caso da Secretaria de Saúde, de fazer uma atualização do cadastro dos agentes. Então, tem uma série de problemas. Então, eu, como cidadã, vou lá, acesso e vejo que quem está lá cadastrado não está no programa de agentes de comunidade de saúde. Como secretário, eu vou me obrigar a passar essa informação para a secretária de saúde para que ela tome as providências. Mas ela teve que tomar, ela foi autuada, foi notificada para isso, deve ter corrigido. Mas, assim, não dá para justificar esse lapso de tempo. Teve, sim, um comprometimento da atividade, do serviço público, bem no momento que a gente estava vivenciando o problema da dengue, os agentes comunitários estavam sem saber, sem eira nem beira, o que fazer. Mas, enfim... o nosso entendimento, aí agora eu remeto para o presidente, eu gostaria de uma análise jurídica sobre a não definição desse quadro, assim, dentro do legislativo. Aqui, se nós abrirmos o que existe quantificado no mérito de pessoal, esse número não está quantificado, ele está sendo pago e não está sendo quantificado. E para mim é muito simples, era uma lei mandando para cá, podia até ter sido no plano de carreira, criando a função agente comunitário, mesmo que não tivesse uma quantificação no momento para ser ocupado com serviço, com concurso público. Tivesse um quadro especial. Então, é um entendimento que eu gostaria de fazer essa discussão com o nosso jurídico, para passar esse ponto de vista, para que a gente possa fazer esse diálogo com a administração e acertar, porque ficou uma coisa pendente por uma orientação momentânea para estes casos e para o futuro nós estamos amarrados. Tá? É esse o nosso entendimento que a gente vai remeter para cá. E ficou claro aqui pelo aumento de seletista que não bate com os números que a gente tem aqui no Legislativo. Tá certo? Era essa a preocupação que me ocorreu agora. Vereadora, eu vejo pertinente o seu questionamento. O senhor envia, faça um ofício enviando à presidência para a gente tomar as providências. Mas eu vejo também, secretário, que está dentro da lei. Está dentro do que foi determinado pelo Ministério. Então, não vejo tanto problema assim. Mas eu acho que pertinente, realmente, vamos declinar sobre o assunto. Vereador Zé Dias, só citar a presença do vereador Marcelo Gastaldo, que chegou há pouco. E só pela ordem aqui, vereador, a vereadora Ana Tonelli, alguma pergunta, vereadora? Então, vereador Zé Dias, por favor. Eu gostaria até de aproveitar a presença do secretário e minha preocupação, uma delas eu ouvi aqui,
até através do discurso dele aqui na Câmara, referente os agentes amarelinhos, né, que está sendo contratado para a cidade de Jundiaí. É de grande importância essa contratação, porque nós sabemos das dificuldades que passam esses bairros de periferia sem uma fiscalização. E hoje sabemos que o trânsito e o transporte dessa cidade, a gente sabe que está numa situação difícil. Então, parabenizo o senhor esse empenho, essa contratação, e é um avanço mais para a nossa cidade. E gostaria também de fazer aqui uma pergunta, porque também me sinto preocupado. Nós temos aí um aparelho de mamografia no hospital universitário, o HU, né? E nós sabemos que estava previsto para 800 mamografia dentro de um prazo agora, parece que no mês de maio. E nós sabemos que foram realizadas 150. E agora me parece que o prazo terminou, né? E me parece também, não tenho certeza pelas informações que chegaram, que esse aparelho será retirado logo mais do hospital universitário aqui da nossa cidade. E talvez pelas informações deixaram mais ou menos uma fila de 650 pessoas no aguardo dessa mamografia, né? Entre outros. Então a gente, como falou da saúde, que a gente sabe que o senhor tem um empenho muito grande, um trabalho fundamental em tudo isso daí que nós estamos comentando. Agora, preocupa, referente a esse assunto da mamografia, né? Que nós temos aí um trabalho, foi feito por mutirão de 150 já realizadas. E nós temos mais ou menos em torno de 650 que está na espera. E sabemos que são 3 empresas que estão no aguardo, né? E se não for mesmo completado esse número de 800, eu acredito que a empresa Avon está retirando esse aparelho do hospital universitário, que será um grande prejuízo para a nossa sociedade. Secretário, a gente sabe que não é da pasta do senhor, que nem é o assunto, mas eu faculto, se o senhor quiser falar sobre o assunto ou não, a gente até entende, né, secretário? Não, só precisa ficar claro, é o seguinte, mesmo a discussão com a vereadora aqui, Marilena, veja, eu vim aqui apresentar as metas fiscais. Tá? A Secretaria de Finanças age de acordo com o princípio estritamente da lei. Nós respeitamos o artigo 37 da Constituição. Nós estamos seguindo o princípio da legalidade, nós trabalhamos orçamentariamente, planejando e com o princípio da economicidade, vimos aqui e demonstramos as metas fiscais, e não metas físicas, não estamos tratando dessa matéria. Quando entra um item, um tema, como no caso levantado pela vereadora, de mérito ali no caso é da própria Secretaria de Recursos Humanos, mais até do que a própria Secretaria de Saúde, né? Em que pese a Secretaria de Finanças saber que não vai incluir uma despesa no orçamento sem obedecer o princípio da legalidade, até porque é condição sine qua non uma despesa entrar no processo orçamentário, ela tem que obedecer o princípio da legalidade, senão ela é nula de pleno direito, o que não é o caso, que nós seguimos aqui, o que determina a norma do Ministério da Saúde. No caso específico, vereador, eu sinto muito, mas eu não tenho esses elementos, né? Eu não tenho condições de resolver, até porque é uma questão de mérito da Secretaria de Saúde, né? O que eu sei é que a Secretaria está mantendo entendimentos no sentido de tentar adequar, manter esse equipamento aqui, que é sine qua non para as mulheres especialmente. Hoje, câncer de mama é um dos principais males que atinge as mulheres, e acho que o município não pode, se esse equipamento está aqui franqueado por uma empresa multinacional, nós não podemos perder esse equipamento. Naturalmente, eu não sei essa relação que existe entre a demanda ofertada e a procura das mulheres, talvez falte alguma campanha, enfim, eu fico lhe devendo essa resposta. Mas eu acho que é um tema de grande relevância, presidente, que deveria ser levado junto à Secretaria de Saúde para ser tratado dele com a preocupação que ele merece, porque as mulheres de Jundiaí naturalmente merecem continuar tendo esse serviço público à disposição delas. Agradeço, secretário. Essa audiência pública tem por objetivo as metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2008. Vereador Marcelo, alguma pergunta, vereador Marcelo? Não? Alguém da plateia queira se manifestar? Mais alguma pergunta, vereadora Marilena? Vereadora Ana Tonelli? Vereador Zé Dias? Vereador Marcelo?
Então, secretário, a gente se encerra por aqui. Suas considerações finais. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e de angariar mais contribuições para que nós possamos cada vez mais ampliar, né, o nível de entendimento daquilo que deve ser apresentado aqui para os vereadores, e agradecer a presença da população, da juventude, né? Estou vendo aqui os colegas aqui da juventude, da população presente, da imprensa hoje, que se faz presente aqui, todos eles muito assíduos, né? Acompanhando aí o desempenho fiscal do município, né? E agradecer o apoio. Vereador, e só frisar uma questão. Eu tenho feito um trabalho meio de madrugada, sou meio notívago também, de avaliar alguns sites dos municípios brasileiros, né? Principalmente municípios que têm porte igual ao nosso. E eu não tenho conseguido encontrar nenhum site, nenhum portal que tenha tantas informações sobre as finanças públicas. Eu estou focado naquilo que eu tenho que fazer, naturalmente, como o Jundiaí tem, né? Inclusive deixando à disposição dos cidadãos essa apresentação, que é um resumo desses documentos todos que a gente tem que publicar. Muitas vezes não são muito inteligíveis para a população comum, né, para a pessoa comum, e nós deixamos isso tudo à disposição do nosso eleitor, do nosso cidadão na internet. Então, a transparência das contas públicas aqui, no meu modo de avaliação, comparando com os sites que eu tenho visitado, Jundiaí está se destacando em razão de realmente estar colocando tudo aquilo e até mais do que aquilo que é indicado, né? Tanto é que até temos agora o Código Tributário Municipal, um novo projeto, que está também sob consulta pública na internet desde o dia 16 de maio, né? Eu sei que é uma mudança cultural, né? Vocês sabem disso, vocês têm feito essa experiência, né? O Partido dos Trabalhadores incentiva essa participação, o orçamento participativo. O quanto é difícil a gente realmente trazer a população para essa discussão, mas nós temos convicção que, na medida em que a gente propicia mais transparência, vereador, para as contas públicas, eu acho que a gente também, devagarzinho, nós vamos atraindo as pessoas para que ela também passe a se interessar pelas contas públicas. É um processo lento e gradual, mas que aqui, até onde eu posso enxergar, nós estamos cumprindo a nossa obrigação, de maneira até diferenciada das outras cidades brasileiras. E isso acho que é um ganho para o nosso cidadão, para o nosso eleitor, que pode fazer uma análise crítica, né, da administração e colaborar e participar de maneira efetiva. E eu só quero aqui deixar os cumprimentos do prefeito Ari Fossi ao Legislativo, que sempre tem apoiado as iniciativas importantes para a cidade, né? Aí não tem oposição, não tem situação, nós somos todos interessados no desenvolvimento da nossa querida Jundiaí, e o Legislativo tem sido peça-chave fundamental nesse processo de aprovação, especialmente dos planos orçamentários. E da minha parte, muito obrigado. Nesse sentido, é só para informá-lo de que o Partido dos Trabalhadores formalizará, junto à comissão mista, 5 emendas, que vai bem em encontro à sua linha de atuação, de tentar fazer de uma forma mais clara possível as ações do Executivo. E, nesse sentido, a gente está voltando a pedir uma relação mais aberta com a população na fase de elaboração do orçamento. Então, a gente está pedindo audiência pública, a internet vai indo muito bem, mas a relação mesmo, contato, a mobilização da comunidade com audiência pública. E vamos pedir algumas coisas também que são simples, se não passar na comissão, irá como indicação, questões até que a gente achou como falha, que não está constando do parágrafo do artigo 21 da LDO, a revisão geral que trata o artigo das remunerações de serem anuais. Ela passou meio batido, a gente vai tentar passar essa emenda aqui também. Mas, nesse sentido, a gente está solicitando, tentando contribuir, né, na medida que seja possível, a gente está tentando contribuir com a peça orçamentária. E queria fazer um reparo, que eu observei naquele material encartado que foi distribuído, que eu acho que é muito válido também ter coisas palpáveis para entregar para as pessoas, a cartilha do orçamento fácil, onde me chamou a atenção, eu acho que isso tem que ser falado. Quando se coloca, não estou com ela aqui, mas quando se coloca administração pública, o Legislativo
está dentro da administração pública, ele não está como um poder, tá? Poder legislativo e poder executivo. Não está falando em poder público, está falando administração pública e aparece o executivo e o legislativo junto na administração pública. Então, acho que é um reparo, é um cuidado. Eu sei que é um material que foi feito com bastante rigor, e eu acho que isso pode passar a impressão de que o legislativo é uma continuidade do executivo. Eu tenho certeza que não foi essa a intenção, mas observe, a administração pública encampa o executivo e o legislativo. Então, acho que teve aí alguma coisa que não se prestou atenção. Então, eu acho que nas suas falas, né, com a sua juventude, aí, quando vai para as salas de aula, divulgar o material, fala, olha, um reparo aqui, não é administração pública, o poder público tem outros poderes, nós temos o poder legislativo e o poder executivo, que ali ficou como uma coisa encartada dentro da administração pública. Eu tenho certeza que a gente está tentando dar nossa contribuição enquanto uma instância legítima, que é o poder legislativo. Eu queria agradecer, secretário, pela presença, né? Quantas vezes já veio nesse mandato, secretário? 18. 18 vezes. E sempre gentil, sempre respondendo todas as perguntas. E dizer, até fiquei contente, alguns questionamentos feitos pela vereadora Marilena Negro em outras audiências, o senhor já colocou em prática, né? E já está explicitando aí nos seus questionamentos, nas suas exposições. Dizer, secretário, que a gente sabe que a cada audiência pública o senhor vai aprimorando mais as peças orçamentárias e a maneira de explicitar, né? Então eu sei que o senhor ouviu muita coisa aqui hoje e numa próxima talvez o senhor tenha mais subsídios aí e mais informações para os vereadores aqui, né? E fiquei contente de saber que as contas do nosso município, que não é nenhuma surpresa, mas continuam equilibradas, né? O município vem crescendo e vem crescendo de forma sustentável e com poder de endividamento, né? Então a gente fica muito contente. Eu, sob a proteção de Deus, eu declaro encerrado a audiência pública que falou sobre as metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2008. Muito obrigado. Rede Nova Brasil FM.